Olá, Joaquim, boa tarde. Vou passar primeiro para você, depois eu trago aqui os nossos convidados. É contigo, seja bem-vindo. Obrigado, Andréia. Boa tarde. Estamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral, um dia depois do julgamento que absolveu o Sérgio Moro, 7-0, com indícios de um grande acordo, né? A participação de um grande acordo, poupando o Sérgio Moro, envolvendo o acordo que envolve a eleição para a presidência do Senado. E deve também, o TSE deve também absolver o Jorge Seife, que é o senador lá por Santa Catarina, também acusado de abuso do poder econômico. Perfeito. Joaquim, então vou fazer o seguinte, vou só rodar nossa vinheta e já vou trazer Marcelo Shoa e Ismael Moraes, que vão ficar aqui com a gente. Vamos lá. Ótimo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Ismael. Joaquim, é contigo. Ismael, boa tarde. Marcelo Shoa, Ismael Moraes, comunidade. Uma honra recebê-los aqui. Eu estou aqui no TSE. A gente está cobrindo mais aqui o judiciário, né, o eleitoral, sobretudo, por conta dos casos importantes que tem. Mas eu passo aí a palavra a vocês, em razão do nosso tempo, né? E vamos dar agilidade aqui. Então eu passo aí peço que o Marcelo ou o Ismael, vocês escolhem quem é que quer falar primeiro, mas eu faço a pergunta aos dois. Como é que vocês viram o julgamento aqui no TSE ontem do Sérgio Moro? Posso resolver? Eu sou uma professora que eu coloco ordem alfabética e a gente sai de qualquer saia justa. Ismael, seja bem-vindo. Ismael, ótimo. Olá, boa noite, Joaquim, boa noite, Andréia, boa noite, Marcelo. Eu estive também aí na semana passada acompanhando o primeiro dia do julgamento, que não houve, e foi adiado para ontem, que teve esse placar de 7-0. De certa forma, eu circulei bastante pelos corredores do Congresso Nacional, e a impressão já era de que 7-0. Os senadores já falavam, olha, já foi feito um acordo com o Pacheco com o Alexandre de Moraes, que é para salvar o Moro, o Seife, que é o senador lá de Santa Catarina, e tem um outro, que acho que do Amapá, não me recordo o nome. O que falaram os senadores, Joaquim? Olha, se a gente deixar passar o Moro, caçar o Moro, pode ser qualquer um de nós amanhã. Então, nós vamos aqui explicamos ao Moraes de que a crise institucional será muito ampla e ele não conseguirá resolver. Então, ou ele aceita esse acordo, ou vai ser uma guerra total. Nós não acreditamos, isso que estava falando os senadores, não acreditamos que o Alexandre de Moraes irá caçar o Sérgio Moro. E a gente obteve esse resultado de 7-0. Então, o mundo político já esperava esse resultado. É um acordo que não foi simplesmente de duas casas, no caso, o Senado e o TSE, envolveu outros atores, envolveu o ex-presidente Michel Temer, olha só, ressuscitou das trevas e foi o grande articulador, porque chegou até mim que o Temer é muito ouvido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele virou uma espécie de articulador do Bolsonaro nessa crise pré-prisão, digamos, vamos chamar. Diante dessa possibilidade de prisão do Bolsonaro, ele temia muito ser preso. Eu entrevistei o Bolsonaro dia 21 de fevereiro, nas vésperas da manifestação aí da Avenida Paulista, em São Paulo. E ele, sim, eu sentia ele com medo de ser preso, né, por conta do 8 de janeiro, por conta de todo esse histórico, né, por conta das joias, ele tem vários BOs. Então, o Michel Temer se aproveitou desse momento para ser o principal conselheiro jurídico do Bolsonaro. E tem algumas coincidências, embora eu não acredite em coincidência em política, o advogado do Moro, que é o Gustavo Guedes, daqui de Curitiba, é o mesmo advogado do Michel Temer, né, que também é o Gustavo Guedes. E você sabe muito bem que quem indicou Alexandre de Moraes, que nomeou Alexandre de Moraes, foi o Michel Temer. Então, está tudo em casa. Então, isso, por essa banda, de certa forma, funcionou bem. O que dá a impressão de que houve também a participação do Palácio do Planalto nesse grande acordo foram os votos, né, dos indicados do presidente Lula. Os dois advogados,
né, o relator Floriano Marques, que deu o voto, né, inaugural, absolvendo o Sérgio Moro, dando o título de santo para o ex-juiz Sérgio Moro. Então, isso tudo dá a entender que houve, sim, um acordo, um grande acordo, que me parece que até com uma espécie de cinismo, divulgando no mesmo dia também a anulação das ações, né, das ações contra o José Dirceu e também do Marcelo Odebrecht, da 13ª Vara de Curitiba. Então, me pareceu um grande acordo, sim, Joaquim. Você está mutado. Você está mutado, Joaquim. Joaquim está sem áudio. Sim, isso. Está aqui. Então, o que acontece é o seguinte, vou passar para o Marcelo Shoa. O que eu apurei, de fato, é que esse acordo, eu procurei hoje, até agora não se manifestou, passou pelo Jacques Wagner. O Jacques Wagner, que foi procurado pelo, no caso, Davi Alcolumbre, com a preocupação com a eleição do ano que vem. E pedindo para que ele ponderasse com o presidente Lula para que não fizesse nenhuma gestão, não interferisse. O Lula disse que não ia interferir, que isso era um assunto do Senado e do TSE, na verdade era do TSE, porque há uma preocupação regional do Jacques Wagner, porque se está articulando a candidatura do Otto Alencar, que é da Bahia, e o Davi Alcolumbre, o Sérgio Moro, ele, na verdade, ele fez aquilo que ele sempre faz, ele chantageou, no tipo seguinte, olha, ele reuniu um grupo de 12 senadores, ele mais 11, e aí disseram, olha, se nós, e o SAFE está incluído nisso, se não formos liberados, se não houver gestão junto ao Alexandre de Moraes, nós votamos no Otto Alencar, e o Otto Alencar teria, então, muita chance de ganhar a presidência, e por isso o Alcolumbre procurou e houve todo esse movimento. O que eu sei é que houve um pedido para que o Lula não interferisse, e o Lula disse que não ia interferir de qualquer forma, e que isso era um assunto do Judiciário e do Senado. Mas eu passo para o Marcelo Shoa. Marcelo, se me permite, antes de você falar, eu gostaria só de complementar, que pode, inclusive, ilustrar melhor essa minha primeira intervenção. Os senadores com quem eu conversei na semana agora passou, eles também levantavam o seguinte, que o Moro ele é muito obediente ao Pacheco, e que ele vota tudo conforme o pedido do Pacheco, e que ele já estaria nesse projeto do Davi Alcolumbre. Então, é só para ilustrar que eu ouvi lá de dentro do Congresso, conversando com os senadores. Então, está correta a tua informação, Joaquim. Perfeito. Essa fonte aí é muito boa, por isso que eu estou cravando, e até procurei o Jacques Wagner, estou aguardando a manifestação dele para dar aqui a manifestação. Marcelo Shoa. Bom, boa noite, Ana, boa noite, Joaquim, boa noite, Ismael, boa noite à nossa comunidade 247. É sempre uma honra participar da programação da emissora. Ontem, Joaquim, eu estava com a Daiane no Giro das 11, e ela me perguntava sobre o que é que eu imaginava que aconteceria nesse julgamento, Ismael. Eu, evidentemente, eu desconfiava, né? Até porque eu já vinha com um voto de improcedência da Procuradoria, já vinha dentro de toda essa movimentação política que aí a gente percebia a presença, inclusive física, do Pacheco, e eu suspeitava que essa condenação não sairia. Mas eu não imaginava o 7-0, né? E isso aí realmente é algo que impacta, porque há indicados, evidentemente, pelo presidente Lula, mas as razões pelas quais a cassação ela foi solicitada, elas eram muito fortes. Houve, de fato, indícios de que na pré-campanha eleitoral o Moro utilizou bem além daquilo que é permitido na lei, e dinheiro, inclusive, não declarado. Então, assim, há precedentes do TSE no sentido da cassação. Por isso, Ismael, eu não sei se o recuo foi propriamente por causa do precedente que poderia criar para o conjunto de senadores e deputados. Eu me preocupo se isso não é algo maior. Porque, veja bem, na semana passada, sinceramente, o regime semiaberto para aquele terrorista foi demais. O sujeito colocou uma bomba dentro de um caminhão de combustível, ou seja, de outra bomba, e tentou colocar próximo ao aeroporto, que é outra bomba, né? Então, veja só o que é que aquele camarada, aquele sujeito queria, o estrago que ele queria criar.
ele passou menos de 2 anos, né, no regime fechado, e agora vai para o semiaberto. Então, assim, o ritmo do processamento do Bolsonaro também já não é mais o mesmo. Então, a minha preocupação é que haja já uma tentativa de fazer, em todos esses fatos, o que o Brasil historicamente vem fazendo, que é passar o pano por cima dos seus momentos de tensão, para supostamente apaziguar o país, e aí realmente isso é muito duro, né, de ver, porque a função do magistrado não é fazer acordo, a função do magistrado é julgar de acordo com as provas dos autos, com a justiça no caso concreto. Se foi, de fato, a gente tem que acreditar que há um convencimento magistrado de que o Moro não cometeu crime eleitoral, mas diante das acusações, diante de como o processo foi apresentado em Curitiba, fica muito difícil. A gente sabe que o Moro, ele não é um personagem qualquer. O Moro é um profissional. O Moro, a dúvida que se tem hoje no meio jurídico é se ele fez o que ele projetou fazer e fez depois de ingressar na magistratura, ou se ele já ingressou na magistratura para fazer o que ele fez, que não foi só perseguir pessoas, foi atacar a soberania nacional, foi rifar a Petrobras, foi acabar com a credibilidade da política, foi criar uma desestabilização total que começou com a retirada de uma presidenta legitimamente eleita da presidência da República, culminou com a prisão injusta de um virtual presidente, porque o povo queria votar no Lula, abriu portas, né, para um regime fascista do qual ele se aproveitou com o cargo de ministro e a promessa de ir para o STF, depois saiu porque rompeu por questões de brigas internas de comando na Polícia Federal e foi trabalhar na empreiteira, na empresa de advocacia, que fazia a recuperação judicial das empresas que ele quebrou com a sentença dele, depois entrou pela porta dos fundos da política, tentando se candidatar para um fórum incompetente. Então, assim, o Moro, a minha preocupação é que ele tenha carta na manga para chegar e dizer, olha, não me condenem, né? Porque eu vou te contar, o que esse camarada fez não é brincadeira no país. E aí, Joaquim, a gente, nessa situação, só tem que aguardar mesmo os fatos. Porque eu confesso que eu fiquei frustrado. Marcelo, eu queria fazer mais uma pergunta e depois eu quero fazer uma pergunta para o Ismael, por conta do site que ele tem, que é muito lido e sobretudo tem muito bastidor de política. Mas aí primeiro eu vou perguntar para o Marcelo para encerrar essa parte jurídica, e aí eu queria ouvir do Ismael qual é a consequência disso na popularidade do Moro. Ele pode ser candidato a governador, ele se fortalece regionalmente, mas antes de responder, Ismael, para fechar a questão jurídica, eu pergunto para o Marcelo se essa conversa, se houve, porque não foi desmentida, do Rodrigo Pacheco com o Alexandre de Moraes, inclusive com uma certa pressão, dizendo que isso poderia dificultar o relacionamento, etc., isso significa a continuidade de uma certa politização do judiciário, o que é terrível. Então eu pergunto para você, do ponto de vista jurídico, como é que você avalia essa interferência, já que os poderes são independentes, né? Uma corte superior, ela sempre vai fazer um pouco de política. A política é impossível você não fazer, nem que seja do ponto de vista interno da instituição. Agora, isso não deve motivar o julgamento, né? A opinião do Rodrigo Pacheco, ela deve ser escutada. Agora, daí você imediatamente aplicá-la por força de uma conjuntura que se quer estabelecer é outra coisa. Agora, o que eu acho, Joaquim, é que o motivo não foi esse, né? Esse foi um dos motivos. Eu acho que a razão foi impossibilitar a cassação mesmo, permitir que o Moro continue fazendo política, que ele possa, inclusive, se candidatar a governador, que ele possa, eventualmente, ser um protagonista nas eleições presidenciais. Ele está livre, do ponto de vista político, para continuar fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é atrapalhar a estabilidade do país. O Moro, ele é uma desonra para o judiciário. O Moro é uma vergonha para o judiciário.
O Moro traiu o país e traiu mais ainda o judiciário quando ele, em nome do Estado, com uma toga de juiz, ele conspirou com o Ministério Público, conspirou com a polícia, conspirou com órgãos internacionais, à revelia do conhecimento das instituições competentes aqui, e quis fazer e fez a mesma coisa com a política. Como juiz, ele desacreditou a política, e como político, ele tentou entrar pela porta dos fundos, ele entrou pela porta dos fundos no fórum incompetente e praticou esses atos, sim, de pré-campanha. Porque uma hora era para presidente e a outra hora era para senador, não interessa. Interessa que o Moura começou a fazer campanha muito cedo, inclusive traiu o partido político, que foi usado como sigla para acolhê-lo num dado momento, e imediatamente ele partiu para o próximo. Tanto é que ele já tinha até o plano B, dizia que se por acaso fosse cassado, a mulher dele seria candidata, eu não sei, mas aí a gente já sabia que essa cassação ela era difícil. Em outros tempos, eu imaginaria que seria impossível não cassar, e ontem eu já estava acreditando que isso não ia acontecer. Agora, o 7-0 foi para dizer mesmo o Moro está limpo, né, politicamente. Perfeito. Eu passo para o Ismael, então, para fazer a avaliação política da consequência disso no plano lá do Paraná, né? Se o Moro seria agora um candidato a governador já na próxima eleição. Antes eu queria só fazer uma rápida observação, que a decisão do TSE, evidentemente uma corte política, foi uma decisão política. E o que é o direito, se não a afirmação do poder da classe vigente? Então, é um pouco isso, é uma concertação das elites, não deixa de ser disso. E eu quero dizer o seguinte, que sobre ainda essa questão do acordo, do acordão, ele é muito mais amplo, ele tende a atingir também a anistia do Bolsonaro, daqueles que atacaram os poderes, no dia 8 de janeiro. Então, é muito mais amplo. Então, a gente vai ter o desdobramento disso nos próximos dias. À medida que vão passar os dias, a gente vai descobrindo a extensão desse acordo. Dito isso, a questão da candidatura do Moro, sim, o mundo político paranaense espera uma candidatura do Moro em 2026 para o governo do Paraná. Ele, de certa forma, com essa decisão, ele fura a fila, né, das elites tradicionais paranaenses. E isso pode dar também um desarranjo político aqui. E isso pode não terminar bem, porque as elites paranaenses, elas são meio que parecidas com as paulistas, né? Porque até mesmo porque o Paraná, ele é fruto, né, de uma comarca, né, de São Paulo. Então a gente tem muita proximidade política. Por isso, São Paulo elegeu a Joyce Hasselmann, a Rosângela Moro e tantas outras pessoas. O Paulinho da Força é paranaense também. Então, você tem vários líderes políticos que atuam politicamente, partidários, em São Paulo. Então, é muito próximo essa relação entre Paraná e São Paulo. Então, eu vejo dessa forma, Joaquim, que ele vai disputar o governo do Paraná, mas como ele não tem projeto, ele não tem time, possivelmente ele vai partir para o fetiche da caça ao corrupto. Aquele funcionário público que lançou errado uma diária de viagem, por exemplo, pode ser preso, como ele já prendeu no passado aqui agricultores da agricultura familiar, pequenos agricultores que não tinha beterraba, cedeu para a escola, lá no contrato, repolho. Ele foi preso, ele prendeu alguns agricultores por alguns dias por conta disso, né? Então, é tudo para angariar cargos maiores, né? Buscar cargos maiores. Então, esse é o Sérgio Moro. E o mundo político aqui está em polvorosa. A elite paranaense política, ela vê o seguinte, que ele está furando a fila e que ele, para atingir seu objetivo, que não é o governo do Paraná, o final, ele quer chegar à cadeira do Lula, ele quer sentar lá na cadeira de presidente da República, ele quer chegar ao Palácio do Planalto, ele já tentou uma vez, e não se surpreenda que ele, sendo candidato em 26 ao governo do Paraná, ele faça daí um upgrade, né, de candidatura, uma superexposição com a ajuda de Globo e tudo mais, e de repente ele aparece como candidato a presidente da República, num ambiente de polarização entre Lula e Bolsonaro, né, ou quem o Bolsonaro indicar, possivelmente o Tarcísio de Freitas, né, ele possa tentar isso, né, embora hoje ele jure
que é um bolsonarista. Hoje ele agradeceu o Bolsonaro, agradeceu o campo bolsonarista, se disse antipetista, anti-Lula, e que vai enfrentar o PT nas eleições de 2026. Mas eu não acredito que seja a vontade dele. Eu acredito, ele dissimula para tentar ainda a presidência da República. Então, o jogo está sendo jogado. Eu conversei também, Joaquim, Marcelo e Andréa, agora com os advogados do PT, o Ângelo Ferraro, aí de Brasília, que advoga para o PT, né? E os advogados do PL, do Partido Liberal, doutor Guilherme Ruiz. Eles falam o seguinte, estão aguardando o acordo do TSE e disseram que não vão jogar a toalha de jeito nenhum, inclusive o PL. Então, tem um ruído aí. Mas também tem um componente financeiro, que é o seguinte, se o PL desistir da ação antes do trânsito julgado, Marcelo, vai ter que pagar o contrato total de 1,2 bilhão. E parece que o Valdemar não está querendo meter a mão no bolso. Parece que tem algo assim. É bem típico, né? A gente está indo para o final, só para a gente poder fazer a finalização. É contigo. Tá certo. Então, bom, eu pergunto a vocês, para fazer o encerramento, os dois falando, eu gostaria de opinião de vocês. Vocês acham que o vídeo da festa da cueca tem alguma interferência num julgamento como este aqui? Bom, quando eu digo que o Moro tem carta na manga, ele não é um amador, ele é um profissional. O vídeo da cueca demonstra que ele é capaz de tudo para conseguir amarrar uma pessoa, conter, impedir, extorquir. Então, eu não duvido que ele possa ter, não especificamente o vídeo da cueca, mas que ele possa ter informações. Ele foi ministro da Justiça. Esse homem pode saber os segredos da República, Joaquim, já. Então, assim, é muito grave. O Moro realmente é uma situação grave. Ele nunca fez nada de forma impensada. Por isso que ele é um candidato forte, sim, no Paraná, não talvez ao governo, mas pensando na presidência. Ele vai fazer uma campanha em cima do combate à corrupção e se vitimizando de uma perseguição, de uma suposta perseguição. Mas aí vamos ver como é que as coisas acontecem. Eu não posso crer que o Brasil resolva fazer de conta que o que aconteceu no 8 de janeiro não tenha sido nada. Eu não quero acreditar que nós vamos deixar passar incólume o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Eu não posso acreditar que essa mesquinharia com relação a uma compra de um relógio em mão do advogado, a gente tem que acreditar na justiça. Eu preciso acreditar na justiça, Ismael, André e Joaquim, até para continuar trabalhando. Se eu não acreditar, fica difícil. Então, eu vou aproveitar então aqui a deixa e dizer o seguinte, que aqui no Paraná, eu conversei com o Murilo Hidalgo, que é o dono da Paraná Pesquisas, ele me disse o seguinte, que há pesquisas que ele faz os levantamentos, o Moro está disparado para o governo do Paraná e vai influenciar, sim, bastante na disputa para a Prefeitura de Curitiba. Então, para quem tem curiosidade sobre isso, ele já lidera isso, esse aspecto, a eleição para o governo do Paraná, e também vai influenciar em 2024. Agora é isso, eu diante de uma tragédia que a gente vê aí, você está aí no TSE, Joaquim, eu também vejo algumas vitórias secundárias, aquelas que às vezes demora a gente processar, que é o seguinte, se você saiu do campo jurídico e traz o Moro para uma área, arena para o ringue político, né? Então você tem um ganho secundário também, porque você tira de uma zona de conforto, porque o meio jurídico é uma área de conforto, onde juízes, onde o corporativismo prevalece, ele vem para a arena política, que é a arena dos partidos, do Estado Democrático de Direito. Então, eu não vejo completamente uma tragédia, até porque existem outros processos contra o Moro girando, né, no âmbito do crime, no CNJ, no STF. Esse do TSE é café pequeno, é o mais fraco de todos eles. Né? Então, por conta dessa decisão, não vejo motivo também de entrar em desespero e tal, porque faz parte, né? É um resultado que a gente já esperava, de certa forma, né? A absolvição, né? A gente não queria crer, mas esperava esse resultado favorável ao Bolsonaro, ao Moro.
Perfeito. Perfeito. Acho que é isso, né? É isso. Eu agradeço muito a presença do Ismael e também do Marcelo Show. Inclusive, tem aqui parabéns, falando para que eles voltem, viu, Joaquim? Então tá certíssimo. Eu que agradeço aí o convite, a lembrança e estou à disposição quando precisarem. Abraço. Parabéns, Joaquim. Parabéns, André. Parabéns, Marcos. Marcelo. Eu também agradeço, Joaquim, André. Venham toda a vida aqui me convidar. Ismael, super prazer conversar com você a primeira vez. Me chamando, eu estarei aqui. Um abraço. Agradeço você. Olha, debate de alto nível. Agradeço vocês dois, a Andréia e toda a comunidade por participar desse momento aqui. Obrigado, um abraço a todos vocês. Até mais tarde, então, Joaquim.